Olá, galerinha linda! Saudades! Bem, hoje estou aqui para a gente fazer a correção das atividades de língua portuguesa do estudo tutorado do PET 2, semana 2. Prestem bastante atenção. A primeira atividade que foi dada para vocês foi a seguinte: leia o texto. Um mundo lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último e morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa-mortes de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-los, sem nenhum parente, amigo, companheiro, que lhe dissesse: você bateu sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava frequentemente seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres. Mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. E via, sim, de vez em quando, via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente. Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhes as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então o caracol da Polinésia olhava o mundo e o mundo estava vazio. E como pode alguém viver? Como pode alguém querer viver num mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que comia um caracol da Polinésia? E de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinham tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura, mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado, quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua sorte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil a um caracol se atrasar. Outros esperavam por ele. Havia sempre companheiros, e o mundo povoado de companheiros era lindo. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser tão só,
Deixou-se pisar pela morte que passava apressada, certo talvez de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. Bem, esse texto é de Marina Colasanti, retirado do livro A Casa das Palavras. Primeira questão relacionada ao texto. Relacione as duas colunas associando o termo destacado em cada frase ao seu sinônimo. O que é sinônimo? São palavras que têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, aí apareceu as duas colunas. Na primeira coluna, né? De 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui está a segunda coluna. Vamos lá. 1. Com ele extinguiu-se a sua espécie. O que quer dizer extinguiu-se? O que vocês acham que quer dizer extinguiu-se? Cessar, acabar. Muito bem. Vamos 2? O molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. O molusco lograva deslocar-se. O que será isso? O que será que lograva? Conseguir. O molusco conseguia deslocar-se cerca de 70 centímetros. 3. Mas teria sido uma temeridade. O que quer dizer temeridade? Se ele andasse mais que 70 centímetros, seria uma temeridade. Isso sim. Seria uma audácia, uma falta de cuidado com a própria vida. 4. E de dia e de noite estava livre de predadores. O que quer dizer predadores? Vocês sabem. Vamos lá? Ser que destrói outro ser violentamente, tá? Sem dó nem piedade. Por exemplo, a onça, quando pega um outro animalzinho, né? Para comer, para alimentar. A coruja também é predadora, né? A cobra, muitas vezes, né? Também. Muitas vezes não, ela é uma predadora, ela se alimenta de outros animais e assim por diante. E último, em que milhares de ovos, lá no texto tem essa parte, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. Eclodir. Os ovos preparam-se para eclodir. Quer dizer o quê? Desabrochar, desenvolver-se, né? Agora vem um outro texto para ser lido. O texto abaixo fala sobre a locomoção das lesmas e dos caramujos. Então, o título é o seguinte: Corrida dos invertebrados, caramujo versus lesma. O que quer dizer invertebrados? Vocês já estudaram isso lá nos anos anteriores. São os animaizinhos que não têm ossos. Então, a primeira parte do texto vai falar sobre a lesma. Uma espécie de caramujo sem concha, a lesma contrai seus músculos por inteiro e faz um movimento ondulatório para se locomover. Mas essa tática não funciona tão bem. Numa disputa de 100 metros rasos, a lesma cruzaria a linha de chegada quase 8 horas depois do caramujo. Velocidade: 9,9 metros por hora, ou seja, 9 metros e 90 centímetros por hora, que quer dizer também 99 décimos
de milésimo do quilômetro por hora. Isso aqui vocês vão estudar mais na frente, tá? Tempo nos 100 metros rasos, cerca de 10 horas. Então, ela gastaria 10 horas. Caramujo. Vamos ver o que se diz do caramujo. Com uma velocidade mais de 4 vezes maior que a da lesma, o caramujo ganharia fácil essa prova. Para facilitar seu deslocamento, ele tem glândulas na parte inferior do corpo que secretam uma espécie de muco que lubrifica o caminho. É por isso que ele deixa uma trilha gosmenta. Velocidade 45 metros por hora, ou seja, 45 milésimos de quilômetro por hora. Tempo nos 100 metros rasos, 2 horas e 13 minutos. Bom, esse texto, gente, ele foi retirado, né? Ele é um texto de Yuri Vasconcelos, né? Ele foi retirado nesse site aqui, ó, nesse endereço aqui, tá bom? Responda. De acordo com o texto, como é a locomoção dos caramujos? Vocês viram que falou lá de lesma e caramujo, mas quer saber do caramujo aqui. Então, como é a locomoção dos caramujos? Eles têm glândulas na parte inferior do corpo. O que é glândula, gente? Tipo um saquinho, uma sacolinha, sabe? Só que não dá pra gente ver direitinho, né? Então, eles têm glândulas na parte inferior do corpo que secretam, quer dizer, que guardam uma espécie de muco, quer dizer, um líquido, que lubrifica o caminho. Que ele vai molhando o caminho, facilitando o seu deslocamento. Ele atinge uma velocidade de 45 metros por hora, tá? Bom, é isso. Recadinho do coração. Amo vocês. Então, corrijam com bastante carinho, tá? Vocês estão fazendo ótimos trabalhos, né? Tô percebendo que tem muitos alunos interessados, fazendo as atividades direitinho, fazendo a correção, tá? Isso é maravilhoso. A tia tá ficando encantada com vocês, tá? Continue assim, bem espertos, tá? Não deixe nada para trás, tá bom? Beijo no coração de cada um, viu? Que Deus abençoe vocês e se cuidem, tá bom? Cuidado, né? Presta atenção em tudo que tem que fazer, quanto às atividades. Se tiver de sair de casa, usem a máscara, viu? Se cuidem mesmo, tá? Beijos.